começando mais um Cash in Cast. Muito bem-vindo a mais um episódio. Sempre uma alegria, Pedrão, apresentar ao seu lado. E hoje, um grande talento da comunicação. Eu não vou mentir para você, não. Hoje eu tô até com medo, né? Porque você, ao mesmo tempo que apresentador, você está sendo analisado aqui por ele. Demais. Porque tem técnica, tem histórias para nos contar e com certeza vai nos ajudar com a comunicação. Ele é proprietário, fundador da Vox2U, é isso mesmo, Pedrão? CEO da Vox2U. Presidente da Vox2U. Que é isso? Outro nível. Vox2U Goiânia Marista. Exato, que nós temos inclusive o prazer de recebê-lo, querido Luiz Portal. Pedrão, antes do Luiz dar o primeiro oi dele, você hoje vai crescer ou não vai na comunicação? Vixe, cara, aqui é uma escola em que os convidados são os professores, a gente é o aluno. A gente vai crescer demais, aprender demais com essa figura aqui, que é o Luiz, né? O Luiz, inclusive, já formou aí grandes oradores ao redor do Brasil e vai nos ajudar e te ajudar. Luiz Portal, bem-vindo ao Cash in Cash. Obrigado por corresponder ao convite, amigo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E que oratória maravilhosa a tua. Não fale isso não. Que é isso? É um locutor nato. O Luizão é que vai nos dar aula aqui hoje. Magrinho aqui é bom, viu? Luiz, mas assim, por favor, nos ajude a encontrar esse norte, porque hoje na internet tudo é comunicação, né, cara? Demais. Um podcast como esse aqui, quantos não surgiram ao redor da rede? Uma galera abriu o podcast, nós inclusive entramos nessa onda, mas claro, assim, comunicação, todo mundo que tem um microfone e uma câmera faz, né? E pode e deve. Sim. Porque a autoridade hoje é só para quem se comunica. Verdade. Não existe aquela autoridade antigamente. Eu sou muito bom, tecnicamente excelente, então eu entrego o resultado e por isso sou autoridade. Não existe. Legal. Hoje tem muita autoridade aí que na verdade não tem talento técnico, não tem bons resultados, mas ainda assim é autoridade. É a diferença entre o valor percebido e o valor intrínseco. Às vezes o cara tem um valor intrínseco muito alto, mas ninguém sabe. O outro tem um valor intrínseco mais baixo, mas todo mundo sabe. Entendeu? Que o cara é bom. Pode não ser tão bom quanto o outro. Mas é mais conhecido. Tem uma frase que explica isso aí bem, assim, é o melhor feito do que perfeito, né? O cara nem é tão bom comunicador, mas ele fez. O resto não fez, então ele levou, né? Pois é. E quem está certo no assunto? Quem está certo nessa mesa? Boa pergunta. É quem fez? Ou quem faz bem feito e não se torna autoridade? Porque o espaço está para todos nós temos um espaço para crescer. Verdade. Muita gente me pergunta, né? Como empresário, o que você acha de eu abrir tal negócio? Eu acho excelente. Tem espaço no mercado sempre para os bons entrarem. Sim. E aí, o que faz normalmente está na frente. E aí, o que é bom, o que tem o melhor produto, o que tem o melhor conhecimento e não faz, o que adianta? Não vira nada, né? Não vira nada. É aquela obesidade intelectual. O cara tem um conhecimento gigantesco e não usa pra nada. Isso. E é engraçado, porque enquanto você tá falando, eu lembrei de um exemplo. Que o cara falou assim, ó, o que é melhor, ter os braços ou as pernas? Eu falei, nossa, que pergunta é essa, né? Ele falou, não, o melhor é ter os dois, né? Que aí você consegue se locomover e fazer o que você precisa. Mas essa é a grande questão. O que é o coração? O coração é o desejo de se conectar. Então, sem o coração, não adianta ter braço e perna, né? Perfeito. O coração é que te mantém movimentando. Então, se você tem um desejo de se conectar com a pessoa, só isso vai te levar a algum lugar. Agora, tendo o desejo de se comunicar, a técnica para se comunicar e ainda assim, o aprimoramento dessa técnica, não, eu não só vou comunicar, vou melhorar minha oratória, cara, você arrebenta. Perfeito. E nesse tripé que você colocou, é onde entra o que eu considero ser o maior diferencial da Vox2U. Legal. Primeira vez que eu tive contato com a metodologia, eu fiquei encantado. Porque depois de um monte de cursos, um monte de coisa que eu já tinha feito para me desenvolver e para desenvolver as pessoas ao meu redor, Sim. liderados, etc., eu vejo uma metodologia que envolve muitas outras coisas, mas que não abre mão do desenvolvimento comportamental. Então você tem a vontade, que vem do coração. Sim. Você tem a competência técnica, que ela é necessária. Mas na Vox, diferente de muitos lugares, e eu acredito pessoalmente nisso, não basta técnica se você não for bem desenvolvido. Então, o aprimoramento de quem nós somos, de como a gente funciona, da nossa estrutura de comunicação para a estrutura do outro, é a chave da metodologia da Vox. Que legal. Então, quando a gente fala que você deve tratar o outro como gostaria de ser tratado, isso é uma distorção
da mensagem original que diz o seguinte: você deve tratar o outro como ele deve ser tratado, como ele gostaria de ser tratado. O vetor não está para dentro, está para o outro. Cara, então, na medida em que você trata a pessoa como ela gostaria de ser tratada, não como você. Sim. Porque nós somos diferentes, certo? Com certeza. Tem aquele que fala alto, tem aquele que fala baixinho, tem aquele que fala mais rápido. E se eu me comunicar da forma como eu entendo, de 10 pessoas, seguramente 4 você vai perder. Cara, explodiu minha mente aqui agora. Eu nunca tinha parado pra pensar assim. Você é louco, o cara é a lenda viva da comunicação. Velho. Sabe o que eu pensei? Ó, a aplicação para sua frase. Enquanto você falou, eu pensei, faz sentido. Um presidente não deve ser tratado como um colega de trabalho. Sim. Então, eu não o trato como eu gostaria de ser tratado. Eu trato como ele deve ser tratado. Perfeito. É o que você falou, não foi? É isso aí. É isso aí. Então, eu vou tratar todo mundo igual. Cara, pensa na burrice dessa frase. O cara é surfista, chega no Bolsonaro. E aí, brother? Entendeu? Não existe. Entendeu? Existe a autoridade, existe o status, a posição social, existe o nível de conhecimento, existe todo um conjunto de informações que você deve levar em conta para se comunicar bem. Com muita certeza. Eu, inclusive, vou fazer essa pergunta aqui, faço em nome de milhares de pessoas que acham que comunicar é impostar a voz. E eu sou do rádio também, então eu posso falar. Locutor novo, sabe como é que ele chega? Ele chega e fala assim, ó, boa noite, bom dia, Dona Maria aqui e tal. O cara faz um regaço na própria imagem, achando que existe uma caricatura de vendedor de imóveis, caricatura de dentista, caricatura de médico. Ele não entende que o profissional ele tem fluidez e ele faz de maneira natural. Perfeito. Então o cara ele caracteriza daquele jeito. Na cabeça dele, o cara, quando o cara é galã, ele tem que usar óculos, ele tem que fazer isso. E você vai ver, nem é assim na vida real, no mundo em que nós vivemos. Como descobrir a melhor maneira de comunicar para o que você faz? Porque vamos lá, pega um advogado criminalista, todos eles falam errado. É impressionante. Por quê? Eles não estão nem aí para falar certo. Cara, conversando com o bandido. Exatamente. O público dele é outro. Agora pega um advogado tributarista. Nossa. Amigo, você passa vergonha perto do cara. Primeiro que o cara só veste bem, caneta sempre daquela mais cara e fala de uma maneira exímia. É um orador excepcional. Então dá para perceber o público da pessoa pela maneira como ela se porta. Como achar a melhor maneira. Perfeito. A gente entra numa seara aí que é a elegância. Legal. Quem que é o elegante? É aquele que elege bem. Nós estávamos falando até antes sobre isso. Dress code. Dress code, modulação de voz, vocabulário. Na medida em que você se adapta ao seu público, que é o que a gente estava falando antes, você tem que falar do jeito que o outro gostaria de escutar, você tem que se modelar aquele público. Perfeito. Então, qual é a modulação? 38% da nossa comunicação é a modulação de voz. É o tom, o volume, a velocidade, a altura da voz. Então, esse é 38%. Então é muito relevante. Sim. E as pessoas acham que comunicação é só o que você diz, que é só 7%. É pouco. 7% é o que você fala, é a mensagem. 38% é o como você fala. Cara, não é nada. 7% não é nada. Não é nada. Por exemplo, um bom dia pode ser um vá a merda ou um bom dia. Isso. O mesmo bom dia, não é? É verdade. Então, para responder a sua pergunta, a gente tem o viés técnico e o viés do comportamento. Quando você vai tratar de um público que é criminalista, sim, eu estou tratando ali com um público que fala errado. Eu estou tratando ali com um público que fala nós vai, que não tem uma estrutura de comunicação que permita uma empatia. Verdade. Então, se eu tenho uma linguagem rebuscada, juridiquês, qual é o advogado criminalista? O cara não vai entender nada cliente? que o cara tá falando para começar, né? Não vai entender nada. Então, qual que é o correto? O correto é você observar o seu público e você se adaptar a ele. Esse é o correto. Legal. XP Investimentos, mercado financeiro. Se você entra falando nós vai, o que vai acontecer com você?
Uma bagunça. Vai vazar do mercado. Nada. Você vai receber um café e um até logo. A gente quer resolver o seu problema. Opa! A galera, ó, tchau. Na Problema? Aqui É um problema sério falar desse jeito. Nossa. Né? E é tão engraçado porque a gente que comunica todo dia, se você fica brincando demais com a palavra, você erra. Então eu acho que a gente brincava muito com pedra, né? Ao invés de falar pedra, a gente falava pedra. Rapaz, no dia que você precisar usar essa palavra, vai engarranchar. Então é realmente um ciclo vicioso, né? Se você vive em um meio que fala daquela forma, você vai acabar falando igual. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Sim. Então isso é natural. Nós passamos aí 8, 10, 14 horas por dia convivendo com as pessoas com as quais a gente trabalha. Isso. Então, se você está ali convivendo com um público que se veste bem, que fala bem, que preza pelo português correto, que tem uma modulação de voz, de uma determinada tom, velocidade, você vai se adaptar a esse público. Isso é natural. Sim. Uma criança. Você vê uma criança, você percebe que ela usa os mesmos trejeitos da mãe, do pai, dos familiares, Sim. etc. Sim, é verdade. Ela não escolhe, ela não pensa assim, cara, que legal o jeito que minha mãe falou, eu vou falar desse jeito. Ela não pensa Não isso. é automático. É automático. Por quê? Porque vem de fábrica. Legal. Nós temos no nosso cérebro uma área que absorve, apreende isso, que vai para uma primeira camada, que é o nosso imaginário. Então, quando você vê um cara de terno, se você viu durante a sua infância, seu pai que era bandido, tratando com vários caras de terno, que ele dizia que esses caras roubavam dele, que são os advogados dele, né? Aham. Esse cara me rouba, esse cara é um bandido. Quando essa criança crescer, qual que é o imaginário sobre alguém de Que o cara de terno é bandido. Que o cara de terno é um bandido. Então é o primeiro nível. É verdade. Depois vai para o nível da memória, que é o que você apreende. Aí você vê um cara de terno, você registrou, bandido. E depois vai para o conceito, o que é bandido. Então, todos nós funcionamos da mesma forma. Uma criança funciona Por da mesma analogia. forma. E aí, tudo que você absorve através dos 5 sentidos. Sim. Esses 5 sentidos, eles vão para o seu nível imaginário, puxam na memória e vão para o nível do conceito, e você tem um pré-conceito daquela pessoa antes de conhecê-la. Já tem a gavetinha, né, separada. Fala, o que você é? Eu sou corretor de imóveis. Aí você já abre a gavetinha dos corretores de imóveis. Ah, tá. Corretor de imóveis só quer falar comigo para vender produto. E aí Não, vai. e existe uma diferença entre o valor percebido e o valor intrínseco. Exemplo, o cara que é vendedor, né? O que eu penso do vendedor? Porque eu fiz isso lá atrás pra caramba, né? Cara, você vai vender. Vamos supor que você é um vendedor para um público de muita alta renda, né? Por exemplo, sei lá, imóvel de alta renda, de Alto padrão, de alto aí. padrão. Cara, se você chegar lá parecendo um mendigo, porra, Não vai vender nada, né? Mas se você chegar lá numa BMW, né? Terninho bacana, né? Uma conversa legal, você vende. E geralmente é isso mesmo. Porque- é não, o dress code da galera. É porque assim, cara, você tá passando a seguinte mensagem, cara, a gente tá conversando como iguais. Isso. Entendeu? É isso. Você é um cara de sucesso, eu sou um cara de sucesso, nós estamos entre iguais. Então existe uma diferença entre valor intrínseco e valor percebido. Perfeito. O vendedor, ele tem que tomar muito cuidado com o valor percebido que ele leva para as pessoas. Até porque a gente vende tudo, né? Tem uma frase. Em inglês é lindo, né? Quando a pessoa fala. Em português não é igual. A gente fala assim. Se apresente para mim. No inglês, a galera fala assim, sell yourself. Tipo assim, vende você Perfeito. mesmo para mim. Que é o que a gente faz o tempo inteiro. Nós nos vendemos para as pessoas. A gente está o tempo todo demonstrando para as pessoas o nosso valor. Roupa, maneira de falar, aquilo que te interessa, quais são os assuntos que permanecem na sua fala. É ou não é? Eu tô falando besteira aqui, Luiz? Tá perfeito. Você está falando de rapport, você está falando de dress code, você está falando de toda a estrutura que você tem que ter para se vender. A gente está se vendendo o tempo todo. Isso. Eu falei de 7% e eu falei de 38%, né? Uhum. Fica aí um gapzinho de 55%, que é tudo que você diz sem dizer nada. Legal. Que aí é a linguagem não verbal. Sim. Expressão facial, gestos e linguagem corporal. Vestimenta, porte. Todos nós, por mais que você que está nos assistindo não tenha essa consciência, a sua estrutura de comunicação é composta por essas três grandes áreas.
7% o que você fala, mensagem. 38% é o como você fala e os 55% é tudo que você diz sem dizer uma palavra. Uau. Quando a gente trata disso, as pessoas, elas aprendem a vender o time de futebol, a religião delas, a empresa com as quais elas trabalham, ela vende a família dela, ela defende com unhas e dentes as ideias dela, mas quando você fala sell yourself, eu conheço muita gente que já tinha muito dinheiro, que já tinha uma empresa desenvolvida e que travava quando isso acontecer. E é natural e normal. Sim. Mas não é chocante? Porque a pessoa é uma pessoa de sucesso, mas não consegue exprimir o mais simples, que é sobre você. Porque de um produto, você estuda para conhecer. Sobre você sabe tudo, cara. Quantas vezes você que está nos assistindo já se preparou para se vender? No Instagram, tem umas mentirinhas aí, não tem? Facebook, lá na mesma bio. coisa. No seu currículo, o que mais? Inglês fluente. Tem uma história que eu tenho. Currículo Lattes, talvez? O cara fala, vamos fazer a nossa entrevista em inglês, já que você é fluente. Eu tenho uma história que eu tenho que contar. Não tem jeito não, cara. As histórias do mercado financeiro que tem a ver com isso aí. Conta aí, Pedro. Quando eu atendia do renda variável, né, eu tinha um percentualzinho na XP, um cara quase irrelevante, né, pouco. Sim. Né? Mas como é que eu ligava pro cliente? Não, aqui eu sou sócio aqui, que não sei o que você vai tratar com o dono aqui. Cara, outro nível, né? Então, assim, uma vez eu sentei lá na cadeira do dono mesmo, tava fazendo uma reunião com um cara gigantesco de São Paulo, e tiraram a foto, assim, ó. As palavras têm poder, porque o dono não tava lá, um dos donos não tava lá, tava viajando, eu precisava de uma sala de reunião, todas estavam cheias, eu sentei na cadeira dele para fazer reunião com um cara milionário, cara muito dinheiro, lá em São Paulo. E os colegas, que não podia deixar barato, né? Tirou essa foto, a foto fez a figurinha, as palavras têm poder. Mas olha que coisa interessante. Da mesma forma, um corretor amigo nosso dizia que era o dono da corretora. Então ele já avisou os donos, falou, ó, eu vou falar que eu sou sempre o dono. Tinha um zero rolha lá. Eu vendo. Ele não era nada, ele era só mais um corretor. Só que ele dizia, não, eu sou um dos donos. E aí sempre quando alguém vinha comprar, a pessoa falava assim, tem como a gente conversar com um dos donos? Eu falava, não, pode falar, eu sou um dos donos. Pois não. A pessoa fechava o negócio e os donos achavam bom e o negócio... Quantas vezes eu fiz isso? Muda no imaginário da pessoa a ideia. Dono? Não virou dono daquela, mas saiu e abriu uma. Acabou virando um dono. Exato. Pois é. Então, se você não se prepara para vender, como que você vai se vender? Sim. Eu convivo comigo mesmo desde que eu nasci, então isso eu estou preparado. Não. Você já conheceu alguém que fez alguma coisa bem feita, sem entender como aquilo funcionava e sem treino? Sim. Não existe. Não existe mesmo. Não, nada. E deixa eu fazer um adendo. Eu não estava mentindo. Eu estava no estatuto social. Eu tinha participação, mas minha participação era pequena em relação aos majoritários. Você era um minoritário. Eu era um minoritário. Mas é o seguinte, eu não estava mentindo. Eu estava no limite da verdade. Não, cara. Eu sou sócio do negócio. Ponto. Pô, você pode se a empresa estiver devendo, eu respondo alguém pela dívida. Você pode até ser um colaborador comum, né? Mas você entra em algum lugar da empresa. A grande questão é, se a gente aprender a comunicar, aonde nós vamos chegar? E eu quero até perguntar para o Luiz, porque assim, lá na Vox to You, eu imagino que vocês têm vários tipos de treinamentos, e aqui no Cash in Cash a gente fala de sucesso. É nítido ver que algumas pessoas só têm sucesso no dia que elas aprendem sobre si mesmas e como comunicar. Exemplo, o nosso querido falecido, inclusive, né, dono da Apple, né, que veio para o mundo mostrando o iPhone, fazendo apresentações incríveis. O Steve Jobs, ele começou apresentações. Depois dele, todo mundo repetiu, cara. Perfeito. Hoje, toda empresa faz o mesmo que ele. Por quê? Porque ele mostrou que para vender, você tem que comunicar. Perfeito. É ou não é? É isso mesmo. Steve Jobs entrava numa sala, você escutava um prego caindo no chão. Uma sala com 100 pessoas. Você podia escutar um prego caindo no chão com 100 pessoas. Ninguém abria a boca. Ninguém abria a boca. Era um momento de tensão, de expectativa. Isso é o que um grande orador causa nas pessoas. Falar, até papagaio repete. Verdade. E eu uso muito essa expressão. Então, se você não sabe se vender, você só está repetindo alguém que falou para você algo. Se você responde os porquês da sua vida, e aí Simon Sinek, né, Golden Circle,
Põe aí, ó, Simon Sinek, TED Talks. Você vai entender o que eu estou falando. Se você não sabe responder os porquês, por que eu gosto de iPhone? Por que eu gosto de pizza? Por que eu gosto de atirar? Legal. Por que eu gosto de charuto? Por quê? Se você não sabe responder o porquê, você só está repetindo o que alguém disse para você fazer. Você é um espectador na vida. Você não é o coadjuvante. Você é passivo. Você não toca a sua própria vida. Essa é a verdade. Sim. E a maioria das pessoas vive, nasce, cresce, reproduz ou não e morre sendo mais um espectador da própria vida. Sim. Que então loucura. É muito importante a gente se conhecer. E sem autoconhecimento, é o que você falou, não há sucesso. O sucesso, de verdade, é você ter a capacidade de ser você mesmo, de se dominar e de conseguir se conectar com o outro e vender as suas ideias. Cara, que Aí loucura. entra a comunicação. Me fala alguém que foi alguém na história que realmente contribuiu para a história que não era um grande orador. Nossa. Que loucura. Zero. Cara, o Luiz fala, ele é esse orador. Ele tá falando esse tanto de coisa aí, mas ele é esse cara. Você sabe por quê? Enquanto ele tava falando, eu tava imaginando assim, meu Deus, as pessoas nem imaginam que muda até a maneira como os outros te veem. Perfeito. Eu vou contar uma história aqui, isso é loucura, hein? Eu não acreditava. Eu falava, esse papo de que se você assumir sua identidade, as pessoas vão te olhar diferente. Eu falava, balela. Isso é conversa. Aí na minha cabeça, sabe o que eu pensava? Você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter... Aí tá, uma professora minha de canto, eu tinha 14 anos. Ela chegou pra mim e falou assim, Guilherme, deixa eu te falar um negócio. Se você não acreditar que é você que canta, ninguém vai acreditar em você. Ou você pega aquele microfone, cara, e canta direito e fala, eu tô estudando, eu tô colocando técnica no meu diafragma, a nota vai sair porque eu sou bom e eu não tô aqui por acaso, eu tô aqui porque eu sou cantor. Nada vai acontecer. Naquele dia, eu tinha uma apresentação na igreja. Falei, mano, eu vou botar esse negócio em prática. Chama Gislaine, um abraço pra Gislaine. Aí, ela deu aula pra tudo quanto é sertanejo que você imaginar. De repente, naquele dia, eu subi no palco com o violão, tremendo, e falei, mano, hoje eu vou cantar como eu nunca cantei, porque eu sou cantor. Vai botei na tremendo cabeça, mesmo. eu vou tremendo, mas eu sou cantor. Cara, acabou a apresentação, não deu 5 segundos. Veio uma pastora na beira do palco assim, chama Débora. Ela chegou pra mim e falou assim, Guilherme, me chamou. Eu nunca vi você cantar tão bem como hoje. Parabéns e continue assim. Eu fiquei chocado. Falei, cara, ninguém nunca veio me elogiar. É a primeira vez que isso acontece e aconteceu exatamente porque eu apliquei o que ela falou. Perfeito. Olha pra você ver, quando você tem uma identidade sólida, a comunicação, né, essa parte não verbal que o Luiz falou aqui, acontece, cara. Acontece. Eu trabalhando na XP, eu desenvolvi esse conceito do limite da verdade. O que é o limite da verdade? Você vai exagerar um pouco, tá, a sua situação sem sair do conceito da verdade. Então, não é porque você é um sócio minoritário, né, você tem uma participação minoritária, mas você sim é sócio, está no contrato social, responde por dívidas ou lucros que a empresa tem, que você também não é proprietário. Porque se tiver alguma dívida, trabalho, você vai responder de forma solidária aquela dívida. Exato. Né? Sim, é você acreditar nisso. Exatamente. Por quê? Porque tem gente, é a mentalidade de dono, né? Tem gente que não precisa estar no contrato social para ter essa mentalidade. Verdade. Mas é uma mentalidade que ela é fundamental para qualquer coisa. Sim. Se você... Tem uma história que eu escutei. Um camarada foi aos Estados Unidos para uma apresentação, uma reunião de negócio, deu pau no computador dele. Putz, vou aqui na Microsoft. Chegou na Microsoft, tinha uma pessoa limpando o chão. Ele chegou, tem uma apresentação muito importante, deu pau aqui, o Windows, eu não sei o que eu faço. O cara botou aquele kit de limpeza do lado e falou assim, não, eu vou ajudar o senhor. Qual que é o problema? Ele explicou o problema, o cara subiu no elevador com ele, chegou num determinado andar, levou o cara até um gestor, falou assim, esse cara é que comanda essa área que você está precisando. Ele vai resolver. Resolve o problema dele, porque ele é de fora dos Estados Unidos, ele tem uma reunião urgente. O faxineiro. Que loucura. Olha então, só. se você não acredita que você é importante, é porque você não é. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar nisso é você. Que loucura. Você cara. não é, de fato. Você pode ser o dono da empresa. Percebe que o que você falou tem toda a visão. Há uma coerência. Quando a gente fala
de o quanto eu acredito em algo, o que você fez? Não, você acha que eu não era zoado pelos meus colegas? O cara era zoado, entendeu? O cara falou só o Guilherme Benchimol ali, velho. Entendeu? Era zoado. Mas aí entrava 5 milhões na captação, falou, cara, como é que você conseguiu? Ué, como é que eu consegui, brother? Ah, mas também fala que é o dono da empresa? Continua me zoando aí, irmão. Continua aí, deixa eu crescer aqui. Não, mas olha que elogio, né? Porque a zoeira só o Guilherme Benchimol. Mal eles sabem que tava dando certo, né? Certo, cara. A empresa quer ver grana pra dentro. Mas não era massa. mentira, tá? Tava no contrato social, era minoritário. Mas eu acho, inclusive, que eu vou até adiantar o nosso quadro aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai extrair muito conhecimento do nosso convidado querido Luiz Portal, da nossa Vox to You. Então eu vou chamar aqui agora a vinheta, roda aí, porque tá no ar aqui no Cash in Cash o Pinga Fogo. Bora! Bom, no Pinga Fogo aqui, só perguntas aplicadas para o conhecimento prático do nosso querido Luiz Portal e, claro, tudo que a Vox to You pode nos ensinar. Pedrão, você também vai estar dentro, mas é claro, né, vai dar o contraste com as respostas do nosso Luiz Portal. Porque é positivo, né? Claro, claro. Eu vou começar facinho e depois nós vamos complicando o negócio aqui. Vamos começar o seguinte, palestra com microfone, Luiz, ou sem microfone? Com microfone. É? Na dúvida... Se você tiver o microfone, com menos ou mais pessoas, está garantido. Sim. Então, se tiver que escolher, pegue o microfone, ainda que você não precise usar. E o que eu acho engraçado, tem gente que tem medo do microfone. A pessoa fala assim, sem microfone eu falo tão bem, mas quando eu pego o microfone eu fico nervoso e não falo bem. Pode ser o mesmo ambiente, para a mesma quantidade de pessoas. Pegou no microfone, a pessoa fica nervosa. O nome disso é crença limitante. Legal. E você precisa de ajuda, vem para a Vox. Você tem que se livrar disso, está te limitando. É igual a pessoa que, por exemplo, tá aqui gravando podcast, vocês estão uma câmera, o cara fica, nossa, me deu um nervoso na câmera. Essa é a mesma coisa do pedaço de pau, velho. Paz. Como é que é a mesma coisa do quê? Um pedaço de pau, velho. Se tivesse um pedaço de pau aqui, uma cerca, você fala, nossa, eu tô com vergonha de falar, tem uma cerca aqui. É um objeto inanimado, cara. Ó, nós estamos em Goiás mesmo. É ótima analogia. Um pedaço de pau. Pro Goiás. Pro Goiás. Tem aluno, eu já escutei, já faz um tempo que eu não tenho feito tanta matrícula, né? Mas eu já fiz muita matrícula, adoro, inclusive, de pessoa física. Né? Não, eu já escutei inúmeras vezes o seguinte, Luiz, eu falo bem, não tenho medo, mas na hora que põe uma câmera é o mesmo que botar uma arma na minha frente. Olha só. A pessoa. O que a câmera vai... Qual a diferença da câmera? Verdade. Zero. Tá ali. Tá ali. Assim, se a gente tava falando mais cedo nos bastidores, o Guilhermão, pra tocar, pra fazer a abertura, pra pensar no que vai perguntar, ele é muito melhor que eu. Eu acho que, assim, se eu tenho algum mérito nesse programa, é de fazer algumas ponderações que às vezes são erradas. Pedrão é o cara das frases. É. Pedrão, ele chega e ele fala assim, rapaz, é o seguinte, enriquecer rápido e empobrecer rápido são faces da mesma moeda. Você fala, o quê? Opa! Aí ele puxa as frases, ele fala, já dizia meu avô, e ó. Mas é engraçado, porque comunicação, ela não tem um padrão único, né? É por isso que eu sou apaixonado pelo que vocês fazem. Porque a comunicação, ela tem várias nuances. O que dizer, por exemplo, de antigamente. Liga um rádio na década de 60 e liga rádio hoje. Hoje a rádio, ela não tem mais aquele perfil de locutores que tinha antigamente, que era só o dublador, a voz do cara desse tamanho, uma voz grave. É grosso de um cano. Exatamente, aquele cara que você fala, meu Deus, esse cara dubla filme. Inclusive, muitos dos dubladores brasileiros trabalhavam na Tupi do Rio, trabalhavam na Rádio Globo. Por quê? Porque os caras tinham as melhores vozes do país. Hoje mudou demais. Não, e não é só a questão da comunicação verbal, né? Tem a comunicação física também, sei lá. Não verbal. Não verbal, né? Então, por exemplo, cara, olha antigamente, gerente do banco, pega, gravar, tudo mais. Eu hoje aqui, ó, tranquilo. Trabalho na gestora, falta só vir sem camisa. Por favor. Faça-nos um favor e não venha sem camisa. Rebobina esse podcast e vê o que eu falei sobre elegância. Exatamente. Acabamos de aprender, Pedrão. Ele não desaprende rápido assim, não. Vamos eleger. É uma gestora, não é um boteco na praia, né, velho? Pelo amor de Deus. Perfeito. E Luiz, uma pergunta. Você se lembra a primeira vez que você pegou no microfone para falar para um público maior? Cara, lembro. Porque o pessoal te vê falando bem assim, Luiz, não imagina que você já teve que aprender a falar também. Já. Porque assim, o pessoal às vezes me vê também e fala assim, fala fácil. Amigo, já teve o dia do aprendizado.
Eu me considerava um baita vendedor. Já vendi em feira. E meu pai nunca facilitou, né? Na verdade, hoje eu sei que ele me forjou fazendo isso. Legal. Pai, quero ir para Pirinópolis com os amigos da escola, porque é uma aula diferente e tal. Posso ir? Vai lá. Você tem dinheiro? Beleza, custa R$485. Ótimo, vai atrás. Ganha seu dinheiro. Então, a gente é forjado. Quando você olha, né, para a sua vida, você tem que reconhecer as suas limitações. Nós temos que aceitar que nós somos limitados. O palestrante, o top of mind, ele tem as suas limitações, todos nós. Legal. Só que, se você não as reconhece, você não consegue superá-las. Never. Sim. Então, quando eu percebi que para ser, eu me achava vendedorzão, né? Aquele Fodão. que eu já cheguei na feira e aí eu vendi uma semijoia. Tinha um camarada tentando vender para uma moça. Uma bijuteria. Uma semijoia lá e tal. Aí ele estava tentando vender e puxava para um lado. Aí eu vi aquela cena, cheguei e falei assim, olha, essa aqui combina com seus olhos. Vai ficar espetacular. Leva. Pai. Ela levou na hora. E eu inflei, né? Inflei. Eu não me achava, eu tinha certeza. Quando eu fui trabalhar na Tokstok, que eu precisava vender também, vendedorzão, rapaz, já vendi de tudo, eu vou vender isso aqui. Rapaz, o primeiro rico que sentou na minha frente e falou assim, eu tenho 100 mil de budget para isso aqui. Eu não sabia nem o que era budget. Eu falei, opa, deu ruim, né? Lascou. Aí eu tive que começar a desenvolver meu vocabulário. Quando eu percebi que para eu ser alguém, para eu conseguir ampliar a minha capacidade de comunicação, eu precisava ter mais ferramenta, porque, como eu já disse, até papagaio fala, eu fui buscar um curso de oratório. Foi a primeira vez que eu peguei no microfone para falar em público. Que massa. E aí, com 17 anos, eu fiz esse curso lá em Brasília, numa instituição bem conhecida, e eu peguei o microfone, cara, eu fiquei molhado de suor. Nossa. Mas molhado. Eu fiz o que tinha que ser feito. Coração disparado, a mão gelada. Taquicardia, tudo aconteceu ali. E aí eu segui o que o instrutor, e até hoje eu uso isso. Pode dar a merda que for na apresentação, desde que o público não perceba e que você consiga chegar no final como se fosse a melhor apresentação da sua vida. Legal. Esse é o ponto. Problema acontece, errar a palavra acontece. Aí eu costumo dizer, cara, não peça desculpas ao seu público. O povo diz, nossa, mas é arrogante uma pessoa que faz isso. Não, isso é uma questão de autoridade. Sim. É uma questão de hierarquia. Você deve satisfação ao seu público, mas se você não se coloca numa posição de autoridade, você nunca será. Sim. Então, tremi as bases, mas fiz. Hoje em dia, eu digo o seguinte, tenho ansiedade ao subir num palco. Há uns meses atrás eu falei para 1.800 pessoas na Marcha dos Prefeitos, lá em Brasília. Era prefeito, senador, um monte de gente. Bate a ansiedade. E a ansiedade é boa. O medo é bom. Controlado, sim, ele é bom, ele te ajuda. Quando a gente pega uma moto, ou sobe num palco, ou vai andar de carro, e você não tem medo daquilo, pode fazer merda. Você vai fazer merda. Quando você tem medo, toda a sua compleição física, os nossos sentidos ficam mais apurados. Você escuta melhor. Você está mais atento às mudanças no ambiente, às pessoas. Então, flui melhor. Então, e a questão da autoridade também que você está falando, as pessoas, né, a gente tem que mostrar para o nosso cliente, né, para a pessoa que está do outro lado, que a gente é uma pessoa escassa, né, que o nosso tempo é escasso, nosso tempo é valioso. Lembra que eu estava começando lá atrás,
que mesmo com a agenda vazia, eu ligava pro cliente e falava, Ciclano, eu posso te atender na quinta-feira às 16 horas. Olha aí. E quando ele não podia, olha, essa semana tá lotado minha agenda. Mas na terça-feira da outra semana, às 10 horas da manhã, eu tenho disponível. Opa, então vamos marcar às 10 horas da manhã. Eu escutava muito meu pai, meu filho, para ser, primeiro você tem que parecer ser. Existe um processo nisso, né? Então, enquanto a agenda não lotou, se você fala para não, minha agenda tá tranquilo. Opa, a hora que você quiser. Já gerou. Não quero nunca. Nunca vai encher sua agenda. Não quero nunca. Não quero nunca. É aquele negócio do restaurante, não sei se vocês sabem disso, quando tá cheio, enche ainda mais. Agora, restaurante vazio não pega cliente. É lógico. A pessoa bate o olho e fala assim, rapaz, ninguém quis comer aí, eu não vou comer aí. Exato. Ninguém quis, né? Exato. Existem várias explicações para isso, né? Tem o movimento de manada. Sim. E é uma coisa que é ontológica, faz parte de nós. Verdade. Quando você vê um grupo fazendo, tem um estudo que é muito bacana, que prova isso. Uma recepção de uma clínica. Várias pessoas sentadas, chega um paciente. Os outros todos eram pacientes fake, tá? Então tinham lá 10 pessoas, uma era paciente de verdade. Sim. Tocava a campainha, todos se levantavam. Aí a pessoa olhava, aí levantou também. Aí senta de novo. Tocou a campainha dali a 5 minutos, todos se levantavam. A pessoa já levantava meio assim, desconfiada ainda, mas levantava. Na terceira campainha em diante, ela já não fazia aquela cara de interrogação, ela levantava. E assim foram outros pacientes entrando e os pacientes fake foram ficando. Ao final não tinha mais nenhum ator, eram só pacientes mesmo. E os outros que iam entrando iam renovando o processo. Olha como o ser humano... Que loucura, cara. Isso é científico. Então, quando você vê um movimento, você tende a seguir esse movimento. Teve uma... Restaurante lotado. Massa. Teve uma vez que eu vi acho que foi no Discovery Channel, que tinha uma sala, assim, tipo aquela sala de espera para o hospital, e aí tinha um cara sentado, esse cara era ator também. E toda vez que tocava um apito, o cara levantava. E logo chegou outra pessoa, que não era ator mais, toda vez que tocou o apito, o cara levantou, o outro olhou, levantou também. Aí chegou um terceiro, né, levantaram. E chegou um momento que esse primeiro, que era ator, o único que era ator, vazou. E depois, toda vez que tocava o apito, todo mundo lá levantava. É a mesma Ninguém coisa. sabia o motivo. É a mesma coisa. Ninguém sabia Fizeram o já motivo. isso várias vezes. Na verdade, é o mesmo experimento, né? Mesma coisa. Sim. Tá na mesma pegada. É, não, é o mesmo. Na verdade, nós somos... nós seguimos. Na verdade, eu não sei, você me fala que você é um profissional, né, profissional mesmo, assim, da arte da venda. Porque, pra mim, parte de saber vender é saber entrar na cabeça da outra pessoa, entendeu? Eu assim... Não é nem entrar na Parece cabeça, mas papo de- mostrar a necessidade. Não, né? mas parece até um papo de bruxo, sabe? Tipo assim, meio que... Eu tô até calmo pra falar isso aqui. Meio que capturar um pedaço da alma da pessoa, entendeu? Olha o Cê cara. é louco, bicho. É porque assim, é porque tem a... Ô, lá na Vox eu ensino isso aí. É porque assim, né? Você for olhar na Bíblia, né? Corpo, alma, que é a mente, né? E o espírito que fala com Deus, né? Então, assim, a alma, que é a mente, cara, você consegue ler exatamente depois de um tempo o que a pessoa pensa, o que ela quer ouvir, tudo. Então você consegue comunicar de uma forma que a pessoa fala assim, nossa, pelo amor de Deus, me atende. Tem muito disso mesmo. Mas eu não diria nem Você capturar concorda? a alma da pessoa, mas cativar a atenção dela. Foi uma forma... É. É uma forma filosófica. porque filosófica, cativar isso. a alma, você Artística. roubar uma parte da alma, virou um dementador. Tá louco, bicho. Eu costumo brincar em sala de aula, já fiz isso muitas vezes. Olha, gente, parece até bruxaria, mas é técnica. Então a gente tem o rapport. O rapport chega num ponto. O rapport é uma ferramenta para você conseguir se conectar com pessoas. Então você ali espelha a pessoa, o jeito que ela está falando, Cria empatia. o movimento e tal. Você espelha, porque aí o cérebro dela, você vai desmontando barreiras naturais Legal. de segurança. E aí você acha pontos em comum com aquela pessoa. E mantém pontes, estabelece pontos de contato. Contato visual é uma ponte poderosíssima. Pontos em comum é outra ponte poderosíssima. Então você estabelece algumas pontes. Quando isso acontece, chega ao ponto de um rapport bem feito, a pessoa não sabe que você está usando a técnica, né? Sim.
é o espelhamento. Se você cruza o braço, a outra pessoa cruza também. Se você põe a mão assim, a pessoa faz também. Massa, cara. Não é tão rápido, tem que ser um pouco sutil isso. É sutil. E aí você não percebe é que tá acontecendo. Não é a mímica ali, a pessoa... Senão você fica parecendo um Não é retardado na espelhar, frente da pessoa. Né? Pessoa, você cruza o braço, Aí você Ali espera um tempo a pouquinho, pessoa cruza, dá uma sem coçadinha. ver. Sim. Então, existem várias ferramentas muito interessantes. Que legal, que até cara. parece entrei na mente. Exatamente. Mas não é nenhum dementador, não. É realmente ferramenta de persuasão e influência. Legal. Que é extremamente Eu falo necessário. assim, eu até... Tô falando Vou ter que aqui- entrar na Vox tô to You falando- pra tô aprender o falando aqui- rapport. eu tô falando aqui, lasca-se, eu falava esse termo aí mesmo com meus... Abre o coração, com Pedrão. o pessoal da XP falava esse termo mesmo de capturar a alma da pessoa. Porque a pessoa ela tem uma percepção em relação ao mundo e uma percepção em relação a você, né? E essa percepção, ela não necessariamente tem correlação com a realidade. Então você tem que forçar a pessoa a ter essa percepção sobre você, a percepção que você queira que ela tenha, entendeu? Que não necessariamente tem correlação com o Guilherme. É isso. Entendeu? É um personagem que pode ser totalmente fictício. Porque realmente as pessoas têm ideias a nosso respeito, né? Então, vamos lá. Quem nunca teve essa experiência? Você conhece alguém de um veículo, tá aqui assistindo a gente e você tem uma ideia sobre nós. Aí você conhece pessoalmente essa pessoa e fala, rapaz, é outra pessoa, eu não imaginava. Eu pensava que essa pessoa era arrogante. Eu pensava que essa pessoa ela era descontraída, mas ela é tímida. Eu pensava... Então você quebra a imagem que você tinha. O Jordan Belfort. Sabe que não fazia isso? Quem que é o Jordan Belfort? Lobo de Wall Street. Ah, sim. Putz, grego. O cara era puto vendedor. Tudo bem, era... Filho da... Desculpa. Entendeu? O cara passou a perna em muita gente lá nos Estados Unidos. Foi preso. Roubou uma galera. Entendeu? É. Mas o cara vive dando palestra aí de venda. Eu tava, já foi na Expo, salvo me engano, já foi na Expo, inclusive. Aí o cara, porra. Violento, né? Inclusive, a gente pode fazer um teste aqui? Não sei, eu Manda. tô sentindo. Teste? aqui. Um Você teste. quer testar o nosso convidado? Eu tô na Quer sua testar casa, o nosso manda ver. convidado. Vai aqui, lá, ó. Luiz vai fazer o... É um teste muito comum em vendas. Muito comum. Vende a caneta. Eu já peguei caneta. na hora que ele falou. Você diz. Me vende essa caneta. Eu tenho uma informação muito importante para você agora. Certo. Anota ela para mim. Cara, tô sem caneta aqui. Eu tenho. Escassez, velho. Sim. Passou Mais no básico. teste de prima. Sim. Rapaz, você tá falando com a lenda da Vox to You. Respeita Essa canetinha o Luiz apareceu em cima da Portal. mesa, não foi por acaso, não, né? Foi não. Como se diz? Me vende essa caneta, dá essa miséria aqui, Como se rapaz. diz? Que vende a caneta o quê? Quem perdoa é Deus. Então, já que a gente iniciou o Pinga Fogo e Mas estamos é isso, desenvolvendo, mas é isso. é isso. Eu tenho uma informação importante pra você, anota ela. Nossa, cara, eu preciso de uma caneta. Eu É, tenho ué. uma pra te vender. Pois é. Quanto? É, Depende de quão importante é a informação. E aí é Eu uma- vou dobrar o valor da sua E carteira. outra coisa, vai ser uma Eu tenho uma lista de 3 pessoas que tem 1 bilhão para investir. É. Você quer aí o Vai contato? ser uma Bic ou vai ser uma Mont Blanc? Acabou. Depende. Eu tenho uma lista de uma pessoa e eu tenho um número que você vai conseguir vender milhões. Quero. Anota aí pra mim, eu preciso de uma caneta. Essa aqui custa 10 mil pra você. Eu pago. Depende, se for. Depende do seu perfil de cliente. Ou a Mont Blanc ou. Ó, vou falar uma coisa. Eu já paguei R$5 em R$2. Sabia? Eu precisava de R$2 pra passar no pedágio. O caminhoneiro de trás tinha. Fiz um pix pra ele de 5 e peguei 2. Falou, ó, cara. Tomou que spread. Que burrice comprar R$2 por 5. Essa é a questão. Eu não tinha a nota de R$2, mas eu tinha R$5 pra transferir no Perfeito. pix. Acabou. Perfeito. É isso. E aí, quantos Escassez. quilômetros você ia voltar, por quanto tempo e perder seu compromisso que vinha à frente? Acabou. Só aí você viu Resolvido. que valia até mais que 2. Se o caminhoneiro quisesse ter Ah, apertado, demais. falar, Opa, amigo, paga eu dou 10 aí. 10. Eu dou 10, claro, dou 10. Me dá logo, né? É exatamente isso. Vou continuar o Pinga Fogo pra você ver, né? Que a gente já abriu bem aqui. Comecei perguntando Manda. palestra com microfone, sem microfone. Ele disse com microfone. A próxima, reunião presencial ou por videochamada? Presencial. Agora, Existe um motivo especial para ser a presencial? presencial você tem a completude, você tem a capacidade, a oportunidade de se conectar de uma maneira muito mais positiva Sim, e profícua com alguém. isso. No online, você consegue fazer isso? Sim, mas é limitado. Diminui bastante. Diminui.
O que Então, dizer? presencial. Sabe, eu ouvi coisas de alunos durante a pandemia que eu achei que eu nunca fosse ouvir. Perguntava para todos assim, ó, o que você prefere? A aula presencial ou aula online? 1000 vezes a presencial. Fiquei pensando, cara, se é na minha época, eu ia falar assim, mas 1000 vezes a online, que eu nem assisto esse negócio. A gente participa, faz o trabalho, porque meu sonho era poder pegar o livro, resolver todos os exercícios, entregar os trabalhos e não precisar frequentar a sala. Porque tipo assim, o presencial, você consegue emitir informações que antes você não conseguiria. Né? E vamos aqui. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Isso. Mas vocês não estão só ouvindo através do ouvido. A minha voz está reverberando em vocês. Sim. Uhum. Entende? Então, lembra que eu falei de 55%? Quando você está na telinha, você tem reduzido isso. Você tem uma amplitude de movimento reduzida. Sim. Aqui, falando com vocês aqui, nós temos uma amplitude reduzida. No presencial não tem isso. Sim. Então você tem uma oportunidade de se conectar em outro nível com as pessoas. É possível no online? É. Mas até a modulação de voz tem que ser um pouco mais arrojada no online. Porque existe toda uma barreira. Até eu chegar aí vocês, a minha voz está passando por uma série de dispositivos. Exato. Não, essa sala mesmo aqui, uma sala bonita. Você senta numa ponta, cruza as pernas, conta a sua história, a sua história de sucesso, bate um papo com o cliente. Cara, o segredo da venda é gerar escassez. Na minha opinião, o segredo da venda é gerar escassez. Cara, nossa, cara, eu tenho que ser atendido por aquele cara ali. O cara é muito bom. Eu acho que é isso. Inclusive, falando de presencial e online, quantas vezes no online a gente não fez assim, ó. Fulano, nossa, seu microfone tá desligado. Liga o microfone, fulano. Alguém ajuda ele, liga para ele, ensina ele a ligar o microfone. Ah, credo. Até que você retorna para o propósito do encontro, você já perdeu. Sim. Olha, o que é impressionante hoje. Eu dei aula como professor convidado para alunos de mestrado da UNB. E a maioria estava com a câmera fechada, né? Olha aí. Eu falei, gente, todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo, se você tiver com a câmera fechada para passar ele, para replicar, você não é ninguém. Você é uma voz. O livro vai passar a mesma quantidade de informação que você. Agora, quando você vê uma outra pessoa, ainda que seja na tela na sua frente, é outro nível. Sim. É outra entrega. É você entregando. Muda então, tudo, né? Você, a não ser que você tenha uma modulação de voz muito marcante, você não vai ser ninguém daqui a 5 minutos, 10 minutos na vida daquela pessoa. Ela pode até ser grata ao conhecimento que você passou. Para com isso. Usa as ferramentas. Legal. Então, a gente teve um boom. A maioria das pessoas não sabia o que era Zoom, né? Antes da pandemia. Todo mundo aprendeu, né? Todo mundo teve que aprender no tapa. Foi. E aí tem gente que não aprendeu até hoje, né? É mais lento e tal. Se precisar de ajuda, procura a Vox. Mas é lento. Sim. Mas todo mundo agora está inserido. Você falou presencial, online. Presencial. Mas todas? Não, né? É melhor o feito do que o perfeito. Tem informação, tem situação. Eu não vou sair daqui para Brasília. Eu tenho uma sede de uma empresa que eu tenho lá em Brasília. Toda reunião eu vou sair daqui para ir lá? Com certeza não. Não vai. Ué. Agora, se eu tiver que escolher qual que é o momento ideal, o cenário ideal, presencial, sem dúvida. Com muita certeza. Concordo perfeitamente. Olha o próximo tópico aqui. Esse vai pegar no coração de muita gente. Medo de morrer ou medo de falar em público? Olha, muita gente prefere morrer a falar em público. Eu conheço uma galera, inclusive. Muita gente. Mas, sem dúvida nenhuma, gente, morrer foi, né? Agora, falar em público, você dá conta de aprender. Deixa eu fazer uma pergunta. Morrer não tem solução, né? Tem. Falar em público, você tem a Vox to You. São 128 unidades no Brasil. Você vai achar uma. É possível. Eu sempre fui muito comunicador, então nunca tive muito medo dessas coisas. Mas me fala um negócio. Por que as pessoas têm tanto medo assim de ir lá no público e... Duas respostas. Duas questões bem objetivas. As crenças limitantes
Alguém falou tantas vezes para ela que ela não é boa, ou ela mesma falou para ela que ela não é boa, ou ela mesma disse eu não tenho capacidade para isto, ou ela mesma se distanciou, nossa, eu nunca vou ser, nossa, eu admiro tanto, eu não sou assim. Sim. Fica falando essas coisas para você que se tornam verdades na sua cabeça, tá? E outra é falta de conhecimento. Se tem uma coisa que eu não tenho a mínima paciência, eu ouvi de uma pessoa, eu não consigo. Cara, puta merda, irmão. Se chegar um funcionário pra mim, qualquer dia, ou um candidato falar assim, cara, eu acho que eu não consigo. Fala, não, a vaga não é pra você não. É isso aí. A pessoa já tem que acreditar naquilo, né? Tem que chegar já falando que crê. E aquele negócio também, falar em público, tantas pessoas falam, então eu acho que é uma análise muito positiva. Eu usei isso, por exemplo, para programação. Na universidade a gente tem que aprender a programar, por mais que não seja a minha área de atuação, tinha que saber. Eu olhava e falava assim, cara, tem tanta gente que programa, por mais complexo que pareça um código, se eles conseguem, por que eu não consigo? E aí, pum, destravou, fui embora, aprendi a programar código C, comecei Python e aprendi o básico de Java. Mas para você entender que é possível. Então, outras pessoas falam bem, por que você não é capaz? Se a outra pessoa consegue, você também. E aí volta para as crenças limitantes. Nossa, mas é porque fulano sempre falou bem. Porque o Pedro Paulo ele já fala bem, então eu não vou nem tentar. Isso não existe, né? Cara, quantos alunos eu já vi, pessoas... Vou dar um exemplo. Tem uma aluna. Ela é uma pessoa que sempre se limitou na vida, sempre foi tímida, introspectiva, funcionária pública, e ali, na zona de conforto, né? Tô tranquila, faço o que tem que fazer, tecnicamente muito eficiente, inteligentíssima, uma pessoa super agradável, coração maravilhoso, pandemia, o chefe dela teve um problema de saúde, e todo mundo online. Não, agora você vai assumir a sessão. Pessoas que já eram colegas de trabalho dela há anos, hein? Você vai ser a chefe de sessão agora. Ih, rapaz. Mas ela queria morrer todas as reuniões. Foram 6 meses para ela entrar na sala de aula da Vox. Ela me procurou. Olha, eu passo mal toda vez que eu vou falar em público. Mas falar em público, de fato, é complicado. Quem é esse público? São 8 colegas, que já são colegas meus há anos. Não, fácil demais. É fácil demais para você, né? Para ela era o desafio. O óbvio só tá na nossa cabeça. Foram 6 meses do momento em que ela soube que para fazer a aula, ela tinha que ter outras pessoas na sala. Ela não tinha coragem de entrar na sala. 6 meses para ela entrar na sala de aula. Hoje, ela dá curso. Que legal. Ela assumiu projetos. Que legal. Na repartição pública que ela trabalha. O que era difícil para ela é fácil para mim, o que é fácil para mim é difícil para ela. Por exemplo, quer ver uma dificuldade minha? Emagrecer, velho. Difícil. Entendeu? Para algumas pessoas. Para outras é difícil engordar. Cara, eu faço um projeto na academia, se você fizer isso, que realmente é uma decisão. E ela decidiu romper. Sim. E agora eu vou falar, imagina uma pessoa dessa. Falando em público e lembrando de quando ela tinha dificuldade de falar para 8 colegas, né? Cara, mas você acha que... No dia da formatura dela, ela fez o programa Academy, que é o full. Nosso carro-chefe. É o full. É uma formação. No dia da formatura dela, todos se emocionaram. Todos. E era uma emoção de orgulho, de superação. E olha, ela não é única não, tá? São centenas. Na rede Vox2U, garanto, são milhares de pessoas que demoraram 30, 40 anos de vida se limitando para conseguirem serem alguém. Pais que não eram bons pais. Por quê? Porque não sabiam entender o seu filho. Porque tinham a crença limitante de que eu sou o pai, você tem que aceitar o jeito que eu falo, do jeito que eu faço. Pelo amor de Deus. Cara, o filho dele era extremamente tímido. Era totalmente diferente dele. Ele queria impor. Entende? Então, se você não tira o vetor de si mesmo e coloca no outro, você está ferrado. Você não vai ser ninguém. Porque ninguém vai querer você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a habilidade na venda, a pessoa já nasce com ela? Ou a pessoa consegue desenvolver? O que eu quero dizer é o seguinte. Você acha que é algo nato, porque a pessoa nasce? Ou é possível a pessoa melhorar?
que você acha? Nós nascemos com um certo temperamento. São 4 possíveis. Isso você nasce e não interessa quem você seja. Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Isso tem base mineral. Você nasce desse jeito. Agora, qualquer um tem potencial de ser um bom vendedor. Aí você, ao longo da sua primeira infância, você vai assumir um perfil comportamental, que é baseado nesse temperamento, você vai assumir um jeito de lidar com o mundo, um comportamento ante o mundo, que é o perfil comportamental. Aí entra um monte. Mais tem o Enneagrama, DISC, Ned Herman, tem uma porrada que se você colocá-los um sobre o outro, vai dar a mesma coisa. Então você tem um perfil comportamental. Independente do perfil comportamental, e você que fala baixinho, que é mais introspectivo, assim, eu nunca vou ser um bom vendedor. Deixa eu te falar, a primeira profissão de qualquer ser humano é vendedor. Concordo. Se você for um neurologista e você não souber vender seu peixe, seu produto, você mesmo, vai passar você fome. É um merda. Vai passar você fome. não consegue nada. Não vai alcançar o objetivo. Eu acho que tudo na vida é venda. Até conquistar uma mulher é venda. Claro. Tudo. Entendeu? Chega pra mulher lá, tá no boteco, magrinho. Chega pra mulher lá, eu sou um bosta, entendeu? Não dou conta de fazer nada, eu não presto, eu sou idiota. Ô, meu irmão, não fala um negócio, nem o cachorro vai querer chegar perto de você. Entendeu? Então, Ô Pedrão, você teve que vender pros seus pais que você era um bom aluno quando você pegava o boletim no final do mês. Não, mas veja bem, todo mundo tirou nota baixa. Veja bem. Você vendeu o seu peixe. Aí o seu pai, não, meu filho, se todo mundo tirou 4 e só você tirou 5, você é inteligente. Exatamente. Você é o mais inteligente da turma. Falou, veja bem, eu tirei 2,8, mas a turma, o melhor depois de mim, tirou 1. Falei, não, então você é um gênio, meu gênio aqui. Tudo é venda. Tudo é venda, só tem artista. Sempre tem. Pra finalizar, o pinga-fogo. Agora, essa aqui é mais simples, mas eu acho que as pessoas sempre fogem. Porque as pessoas querem fugir de situações ou constrangedoras ou difíceis. Conversa no pé do ouvido ou conversa com o patrão no fim do mês sem bater a meta. E aí, Luizão? Conversa no pé do ouvido, sem dúvida, né? Com certeza. Peraí, desculpa. Sem dúvida. Eu não entendi a pergunta. Agora, bater a meta, bicho, aí... Vou te falar, não bater meta não tá na mesa, né? Sim. Eu não entendi a pergunta. A pergunta é a seguinte, a pessoa, ela vive querendo fugir das situações ruins. Certo. Então, conversa no pé do ouvido ou conversa com o patrão no final do mês sem bater a meta. Entendi. Aí o Luiz tá tirando da mesa. Essa opção não existe. Não existe a opção de não bater a meta. Mas se deu merda por algum motivo, você chega lá e fala. Agora, eu prefiro muito mais uma conversa no pé do ouvido, né? Sim, com certeza. Com certeza. Se eu tiver que escolher... Para você que finalizou dizendo que todos podem comunicar. Tímido demais, falante mais que o homem da cobra. Qual o perfil preferível? Ótima pergunta. E eu vou falar. O tímido demais, ele precisa expandir. Ele precisa ter ferramenta, ele precisa entender que ele pode projetar a voz dele, ele precisa entender que ele tem uma linguagem corporal que a postura importa. Sim. O falante demais tem que entender que ele tem que se controlar. Porque precisa de ouvir. Então, é tão difícil para um falante ser uma pessoa que se contém, que ouve, que tem 2 ouvidos e uma boca, quanto é para um tímido projetar a voz. Então, eu não tenho o preferido. O preferido é você tem que preferir você mesmo. Você tem que valorizar você mesmo. E você tem que correr atrás de destruir as limitações que estão te limitando. Eu tenho certeza que você, falante, vendedorzão, falo alto e tal, sou arrogante, não sou? Sou prepotente, não sou? E você que é tímido, soa um bosta. Então vamos lá. Vamos quebrar isso. O vendedorzão que tem o ar de arrogante, que acha que está abafando que fala e é o que insuportável. pensa. Eu falo o que eu penso mesmo, porque é a minha opinião e todo mundo tem que engolir. Parabéns, você é um merda. Exato. Então, a pessoa acha que está abafando, né? não, E não é. tá abafando ela mesma. Exatamente. Tá acabando com ela mesma. É um fato. Tá se autodestruindo. Sim, e não percebe. Então, vamos parar. Esse negócio de rotular, a gente rotula. Vamos lá. Todo mundo julga. Ah, não, Luiz, eu não julgo. Eu aposto com você. Você só tá vivo porque julga. Sim. Se você vê um homem grande, forte,
todo sujo, rasgado, à noite, na rua, vindo na sua direção... Com arma de fogo. Você vai falar assim, olha, pode ser um anjo de Deus. Eu não vou desviar dele. Ah, vai sim. Vai desviar mesmo. Então, faz parte. Nós julgamos. Agora, o que você faz com o julgamento é o que faz toda a diferença. Legal. E eu vou te falar, você se julga o tempo todo. Não, sobre o que é melhor, se é o cara comunicador ou o cara tímido, cara, é uma pergunta assim que as pessoas pensam o seguinte, cara, ou você é comunicador ou você é tímido. E você tem que resolver o problema de ser o melhor vendedor possível. Sempre tá no equilíbrio, né? Você tem que buscar o equilíbrio. Então, assim, mas eu sou comunicador. Cara, é isso. Você tem que resolver a questão de ser comunicador. O outro é tímido demais, resolve esse problema. Isso. Não tem o que ser feito, cara. É o equilíbrio, entendeu? né? Não tem o que ser feito. Na verdade, eu até Assim, iria além. Você tem que procurar um desequilíbrio. Porque ter equilíbrio na vida é uma falsa sensação. Sim. Equilíbrio não existe. Legal. Deixa eu te falar. A minha vida é equilibrada. Então você não adoece, o seu corpo ele não está definhando, você não precisa de alimentar. Não existe. Você vai dormir mal, você vai dormir bem, você vai acordar mal, você vai perder um ente querido, você vai ter um problema de saúde. Cadê o equilíbrio na sua vida? Não existe esse equilíbrio. Eu preciso... eu entrei... Carteira de investimento. Eu quero atingir um equilíbrio nos meus investimentos. Então eu vou manter ali... Cara, tá ferrado. É o princípio do fim. Tá ferrado, ou não tá? Sim. Tá ferrado. Sim. Então, sempre você está ou crescendo... Ou diminuindo. Ou você está evoluindo, ou você está definhando. Não existe equilíbrio. Esse cara que estacionou e acha que vai se manter, né? É uma falsa sensação de que você está estável. Na verdade, você está caindo devagarinho. O negócio... Nem renda fixa é fixa. Nem renda fixa é fixa. Os clientes não sabem disso, mas calma, vai saber no ano que vem. A Ambima vai marcar mercado. Vamos pegar o investimento mais fixo do universo, poupança. Você tá perdendo dinheiro. Tá perdendo. Um abraço, irmão. Foi um prazer. Você que deixou dinheiro na poupança, amigo, seu dinheiro está depreciando. Você tá perdendo. Só e nem quem fala assim, eu vou contratar um título pré-fixado. Aí acabou meus problemas. Aí o CDI explode, que você tá lá tudo pré-fixado, entendeu? Parabéns, você perdeu de novo. Não existe o equilíbrio. A nossa taxa de juros está em 13,75. O cara que comprou pré a 7% 2 anos atrás, tá perdendo pra poupança hoje. Resumindo, escolha sempre estar crescendo. Exato. Já que o equilíbrio não existe, que você escolha sempre estar crescendo. Não, se você é tímido. Sempre quero crescer, sempre quero aprender, sempre quero ganhar mais, sempre quero entrar em novas propostas que sejam positivas. Sempre se crescendo. você é tímido, vai te adiantar alguma coisa você ficar se remoendo porque você não é comunicador? Pois é. Não vai. Entendeu? Não, eu vou aceitar que eu sou tímido e você... Só vai Cara, piorar. deixa eu te falar. Você tem um conjunto de características que te fazem ser uma pessoa que fala mais baixo, que fala mais devagar. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que você tem uma voz, modulação, aí você vai lá na Vox2U, você entende que existem alguns estilos de vozes, você aprende a usá-las, aí você entende que existe um jeito de você colocar, de impactar as pessoas. Tem um punch, que é uma ferramenta de impacto. Você tem o efeito Sarik, que é uma ferramenta para você se livrar e te ajudar a sair de situações difíceis. E você aprende essas ferramentas, começa a usar e quando você vê, está funcionando. Acabou. Isso é o quê? Desequilíbrio. O equilíbrio era você ser tímido o resto da vida. É igual o Rodolfinho. Rodolfinho, quando a gente começou aqui, ele... Às vezes o Guilherme tinha que sair e falar assim, vem cá, Rodolfinho. Rodolfinho do outro lado, eu não. Não, senta aqui, cara, você vai vir aqui. Vai falar. E o cara veio e se esforçou e Tá muito evoluiu. bem. Inclusive, tá muito bem. Por isso que eu sou apaixonado por comunicação, porque além de você se tornar cada vez maior, sempre tem alguma coisa para aprender. Inclusive, eu quero agradecer, Luiz. Eu não saio daqui da mesma forma. Pirei. Várias coisas foram faladas aqui. Acho que, inclusive, teve uma hora que eu falei assim, bicho, explodiu minha mente aqui agora. Muito massa. Pra galera que quiser conhecer a Vox2U, onde que a galera vai, Luiz? @Vox2U Goiânia Marista. Vox com 2, né? Vox, VOX, 2, numeral, U, do inglês mesmo. Vox2U, procura nas redes sociais. Tem um monte de unidade, tem um monte de informação. Nossas redes sociais, a gente não fica tratando potoca, tem muita informação útil lá, tá? E você está convidado
a fazer uma avaliação da sua estrutura de comunicação. Porque muita gente não sabe o que precisa e o que deve melhorar. A gente responde essa pergunta para você. E todos nós temos vários quesitos a melhorar, né? Todos nós. Eu tenho palestrantes, professores com 30 anos, reitores de universidade federal, grandes CEOs, todos melhorando. Vamos longe, não. Jorge Paulo Leman, Zezé de Camargo, Ike Batista, são alunos Vox. Que legal. Olha só. O board da XP, eu tenho vídeo, tá? Para mandar aí. Todo mundo, não importa se você tem bilhões na conta, se você tem muita experiência, você pode melhorar. Que massa, Sempre cara. pode dar pra melhorar. E aí, vamos marcar a visita do Cash in Cash lá na Vox? Vamos Goiânia marcar. Marista? A gente tava conversando isso aí mais cedo, Busão Parceiro. Ó, vamos marcar essa visita. A galera aqui do nosso canal vai ver, vai acompanhar. E assim, vai ser um privilégio, porque eu quero aprender mais do nosso querido Luiz Portal e também quero ver se a galera da Vox tá dando show. Que tal a gente montar o nosso podcast do Cash in Cash e botar a galera pra falar lá? Excelente! Tá aceito o desafio. Confio nos meus alunos. Pronto! Maravilha! Esse vai Então ser um vamos lá. teste divertido. Vai ser demais. Adorei. Eu tenho que fazer o curso na Vox Studio também, sabe por quê? Eu também, pô. Cara, Adorei tudo que foi falado. Por exemplo, eu apanho pra caramba. O dia que o Guilherme não pode vir, eu apanho pra caramba pra ser a primeira voz, cara. Eu te falei mais cedo. Né? Pois é. Essa segunda voz aqui, falar umas O groselhas. Pedrão tá arrebentando. O Pedrão tá arrebentando. Nem E tanto. o Luiz vai nos ajudar com muita coisa, como um programa desse. Cara, quem assistiu isso aqui, desculpa, você já tá com um monte de dica na mão. Tá mesmo. É só pôr pra fazer acontecer. Não tem jeito, cara, é querer. E eu vou falar, de todas as pessoas que eu já ouvi falar de comunicação, pra mim o Luiz foi o cara mais prático. Porque as pessoas, elas inventam umas teorias. É o seguinte, você vai começar a fazer agora provas na rua, você vai se expor ao ridículo para que você rompa algumas barreiras de vergonha dentro de você. Fala, cara, quem que faz isso, mano? Então, assim, são atitudes Vai ficar práticas. traumatizado lá. Exatamente, exatamente. E lembrando, a sua aluna, o desafio dela eram 8 pessoas numa sala. Então, às vezes, o desafio nem precisa ser palestrar para 1 milhão de pessoas. Participar do podcast. Perfeito. Nem é ao vivo. Acabou. Minha esposa, uma vez, né, eu desci de um palco no Goiânia Arena, mais de 16 mil pessoas, lotado, lotação máxima. Ela falou, cara, como é que você dá conta? Eu falei, cara, é simples. O que eu fiz num ambiente menor, eu fiz naquele. É isso, é comunicação. Não mudou a pessoa, sou eu mesmo. Não mudou a maneira de falar, não mudou, só mudou o ambiente e a quantidade de pessoas. E a prática vai à perfeição, né? Exato. Quantas pessoas, milhares, que não estão nos assistindo agora? É isso, irmão. O público Exatamente. tá ali a quantidade, mas enfim, a gente está comunicando, é isso. E se você não acredita nisso, você está se limitando. Exato. Eu Precisa acho de ajuda. Tem uma frase que eu gosto muito, de que o homem é aquilo que ele acredita ser. Né? E a Bíblia ainda diz, né? Aquilo que a sua alma pensa, assim é. Exatamente. Não, os caras estão cheios das frases aqui hoje. Hein? É, o podcast... Receba! Receba! Warren Buffett. Ah, você deve conhecer, Opa. né? Opa. E toma chá em Como casa. não? mesmo. Toma chá lá em casa. Aí tá bom. Ele é um dos caras que eu uso nas minhas palestras, quando eu vou falar para um determinado público, né? Sim. Porque tem público que não sabe quem que ele é. Ele diz... Põe no Google aí. Warren Oratória. Ele tem vídeos e vídeos e vídeos falando sobre isso. Gente, não se limite. Não se limite. Você que está nos ouvindo, que não sabe por que não vende, não sabe por que seu filho não consegue te entender, não sabe, a responsabilidade é sua, a culpa é sua. O óbvio só está na sua cabeça. Ah, mas eu amo tanto. Você consegue expressar? Se você não consegue, você não demonstra. Portanto, não é. Sim. Entende? A realidade não é essa que está na sua cabeça só porque você quer. A realidade, ela é uma. A verdade, ela é uma. Se você não tem a capacidade de se expressar, de demonstrar que você é um líder, que você se importa com aquele funcionário, aquele colaborador, que você é um vendedor e você não está ali só para vender produto, você quer realmente ajudar. Se você não tem a capacidade de demonstrar isso, você não é. Não importe o que você queira na sua cabeça. Então, o Warren fala muito sobre isso. Eu, normalmente, era o cara mais inteligente da sala. E era o arrogante. Eu tive que aprender técnica de oratória até para o casamento dele. Que legal. Até para ele conseguir o sim da digníssima, ele usou técnica de oratória. Se o Buffett precisou dessa ajuda, quem Porra. que dirá nós, meros mortais, aqui na... Se a gente que está aqui ralando todo dia, está buscando isso, se esses caras buscaram isso e continuam buscando,
Quem sou eu e quem é você para dizer o contrário? Com certeza. Então abre a mente. É isso, meu amigo. E com isso não tem jeito melhor de finalizar, né? Já vendemos uma caneta, já fizemos tudo nesse podcast, né, Fizemos de tudo aqui, cara. Querido Luiz Portal, muito obrigado pela participação. Já está aceito o desafio. Nós vamos bater lá na Vox to You aqui em Goiânia. E, mais uma vez, obrigado pela gentileza de passar essa hora aqui com a gente, conversando, trocando ideia e enriquecendo o nosso conhecimento aqui. Valeu demais, querido. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E você quer tomar um café, esses caras já vão tomar um café com a gente. Nós vamos lá. Com certeza. Tô te esperando também. Pode ir lá, marca com o meu time ou comigo mesmo. E a gente toma um café e fala de comunicação. E eu te mostro tudo que você precisa fazer para se livrar das limitações que ainda tiram o seu resultado. Porque quem tem o dom da palavra tem a chave do mundo. O cara da frase! Eu falei que o Pedrão é o cara da chave. Como é que é? Quem tem o dom da palavra tem a chave do mundo. Que é isso? Chave de ouro, hein? Com isso, finalizamos com chave de ouro. É isso mesmo. Obrigado a você que acompanhou. Deixa o like, deixa o comentário. Segue a galera da Vox to You. Luiz Portal, obrigado pelo carinho da participação. E até o próximo episódio. Valeu, Pedrão. É nóis.